free from the shadow of death, and I feel. Em 2013, a Naughty Dog, produtora conhecida por fazer jogos de aventura e com boa história, fez sua primeira obra seguindo a maré de jogos e filmes de terror no mercado. Depois do filme Madrugada dos Mortos, dirigido por Zack Snyder, em seu único filme bom, as mídias artísticas sofreram uma avalanche de obras do mesmo gênero. Isso acabou saturando o mercado em pouco tempo, fazendo com que The Last of Us, em seu lançamento, passasse desapercebido pela maior parte do público. Foi então que o jogo começou a ganhar destaque, pois seu foco não era os zumbis, mas sim a humanidade. The Last of Us conta a história de Joel, um pai que perde sua filha justamente no primeiro dia da pandemia. Joel se transformou completamente depois disso. Ele e seu irmão Tommy passaram a lutar por sobrevivência todos os dias, tendo que lidar não só com infectados, mas principalmente com humanos, que num mundo sem lei e sem esperança se tornaram completos animais. Ninguém neste mundo está certo. Joel é um mercenário que faz qualquer tipo de trabalho por comida, curativos, água e munições. E em um dos seus trabalhos, ele é encarregado de levar uma menina até o outro lado do país. A única coisa que ele sabe é que ela é imune ao vírus, e que provavelmente é a última esperança da humanidade. Uma missão nobre, que Joel embarca com receio, mas no caminho ele acaba se apegando à menina. Se apega de uma forma colossal, transferindo todo o seu amor por Sarah, sua falecida filha, para sua nova filha, a Ellie. Uma menina carismática, curiosa, extrovertida e que aos poucos também passa a amar Joel como um pai. E é isso que nos fascina em histórias, a emoção. Nos apegamos a personagens quando vemos que são de fato pessoas, que possuem sentimentos como raiva, medo, tristeza e amor. E é por esse motivo que o jogo cativou tantos fãs ao redor do mundo, por seus personagens serem maravilhosos. Entretanto, com esse amor, parte do público acaba se apegando demais aos personagens, transformando-os em ídolos, em lendas, em heróis, o que está longe de ser verdade. Pela Ellie, Joel matou dezenas de pessoas, e pelo seu amor, ele tirou o futuro da humanidade, à força, destruindo milhares de vidas no processo. Isso tudo só para ter sua filha de volta, a filha que outrora tiraram dele. E é com isso que vamos para The Last of Us 2. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Joel por muitos anos ficou sendo mal interpretado como um herói, o que está longe de ser verdade. Não há heróis nesse mundo. Há pessoas, e algumas piores do que outras. Ellie, após o primeiro jogo, mudou bastante. Passou de uma menina extrovertida, curiosa e carismática para uma mulher introvertida, raivosa e determinada. Mas isso definitivamente não veio do nada. Nas páginas do diário de Ellie e em flashbacks, vemos que Ellie e Joel viveram felizes por um tempo, como pai e filha. Mas Ellie foi guardando sua frustração para dentro de si por muito tempo. Ela se entendia como lésbica e teve muita dificuldade em contar isso para o mundo, fazendo seus sentimentos a consumirem cada vez mais. O mundo ao seu redor roubou sua individualidade. Além disso, ela sente o tempo todo que não deveria estar ali onde está, no tempo onde está. Sua curiosidade em quadrinhos, músicas, filmes e jogos alimenta a sua ideia de que nasceu na época errada. Tudo que ela ama pertenceu a um mundo que não existe mais. Diferente de Joel, ela nasceu quando tudo já tinha sido tomado. E isso a corrói por dentro, pois, além de roubarem sua individualidade, roubaram seu ser, roubaram sua alma. E Joel, ao salvá-la naquele hospital, roubou sua escolha. A Ellie ser uma pessoa diferente é completamente coerente com a personagem. Entretanto, há um elemento que esse jogo faz questão de enfatizar.
o ódio. E aí entramos na real intenção de The Last of Us 2, nos mostrar que o que cerca este mundo e seus personagens, mais do que tudo, é o ódio. E isso começa a ser desenvolvido bem no começo, na morte de Joel, e também é aqui onde os problemas dessa sequência começam. Põe ela no chão! Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se vingou, tá? Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Queima no inferno, pendeiro. A morte de Joel foi sim merecida, mas definitivamente mal construída. Na internet toda a comunidade já debate isso desde os vazamentos. E os argumentos que defendem a cena são que Joel mudou e que ele está vivendo pacificamente, sem mais ter que lidar com perigos, e por isso ele e Tommy confiaram na Abby. Entretanto, isso não faz muito sentido. No início do jogo, vemos Ellie e Dina fazer uma rota, e rapidamente já fica estabelecido que estas rotas de segurança são comuns naquela comunidade. E quando vemos o diário das rotas, vemos que Joel e Tommy já saíram juntos várias vezes. Então, sem mais ter que lidar com perigos, já não entra nessa equação. E a sua mudança é sim de fato verdade. Joel viveu 4 anos ao lado de sua filha, em um lugar próspero e com pessoas boas. E isso fez sim o personagem ser mais amigável, não o tornou menos preparado. No primeiro jogo, Joel passa por cima de estranhos com um carro na ponte que estavam pedindo por ajuda. Estes mesmos personagens não aceitariam entrar numa casa de um grupo estranho e confiarem neles a ponto de falarem seus nomes e o lugar onde estão vivendo. É uma incoerência. Fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy, esse é meu irmão. Joel. E já que essa cena é moldada a partir de uma incoerência, aceitar ela como um acontecimento sólido não dá mais. Depois disso, entramos na casa antiga de Joel, onde para qualquer um que ama o personagem é um soco no estômago. Mas logo em seguida, vemos Ellie querer entrar numa jornada de vingança. Apesar de eu achar que mover uma história com vingança seja algo preguiçoso, é coerente com a própria personagem. Quando percebemos que na cena final, que Abby não tirou apenas seu pai, que era um homem que merecia morrer, e Ellie sabia disso, mas Ellie tirou da Ellie o seu perdão. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Ellie queria perdoar Joel, e em seus diálogos com Dina, vimos que ela estava pronta para fazer isso. Após ter tido sua individualidade roubada, sua humanidade roubada e sua escolha roubada naquele hospital, o seu perdão foi tirado dela também. Sua vingança é sim justificável, apesar de clichê. Entretanto, sua jornada não é. Dina ama Ellie e parte com ela nessa vingança, apenas por amar. Mas Ellie definitivamente não permitiria isso. Em The Last of Us 1, na DLC Left Behind, Ellie perde uma pessoa que amava. Esta mesma personagem, anos mais tarde, iria levar uma namorada consigo numa missão de extremo perigo por um mundo lotado de monstros e assassinos? Eu acho que não. Durante a jornada de Ellie, passamos desde momentos maravilhosos com ela e Dina, explorando as ruínas de Seattle juntas, que, apesar da incoerência da Dina estar ali, é um momento muito lindo e a Naughty Dog aproveita para usar a emoção dos personagens, gerando cenas maravilhosas como essa. Talking away. I don't
to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. Take E também momentos terríveis e sem sentido, como esse. Who she's with, we will find them, we will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, get second the right fuck now? out of Can my you- way. Jesus. You shouldn't come here. Existem várias incoerências nessa cena. Este garoto que defendeu a Ellie é o mesmo que no início da história quis matá-la, e que foi impedido por Owen, que disse: We killed them. We're no better than he was. não somos como eles. É, realmente, vocês não são. Vocês são piores. Mais tarde vemos que esse mesmo grupo não se importa em guardarem prisioneiros que são constantemente torturados e certamente mortos. E também não se importam em invadir terras inimigas e assassinar dezenas de pessoas. Não somos como eles? Esse é mesmo um argumento para não matarem a Ellie? Enfim, de volta nesta cena, ele impede a Ellie de ser morta, e logo depois disso, por causa dele, seu amigo morre. Ele consegue derrubar a Dina, a assassina do seu companheiro, e ao invés de atirar nas duas, ele prefere deixar sua arma e enforcar a Dina, a mesma que matou seu amigo a sangue frio há alguns segundos. Isso se chama Deus Ex Machina, quando algo surge sem qualquer sentido e salva a vida dos personagens, ou resolve algum problema magicamente. E esse problema se estende por todo o jogo. Diversas vezes Ellie deveria ter morrido, mas o destino a salvou. Estas situações apenas me entristecem. Como um jogo tão maduro tem que se apoiar em incoerências e em Deus Ex Machina para contar sua história? Não faz sentido. Neil Druckmann, um dos principais roteiristas do jogo, teve um difícil trabalho de continuar a história primorosamente fechada de The Last of Us. Eu entendo perfeitamente qual deve ter sido a pressão em cima disso. Ter que fazer algo digno a uma obra que marcou milhares de pessoas. Mas em minha concepção, ele falhou. Não miseravelmente, mas falhou. Sua história, apesar dessas incoerências, possui personagens muito sólidos, em um mundo de fato bem construído. As consequências do ato de Joel são visíveis no ecossistema daquele mundo, em seus grupos formados a partir da queda dos vagalumes, as diferentes culturas formadas depois disso. E eu não consigo descrever o quão maravilhoso é isso, mas dentro dessa perfeição tem uma história quebrada, mal trabalhada e com problemas até mesmo de ritmo. Passamos por mais de 30 horas fazendo as mesmas coisas. Entramos no lugar, pegamos recursos, lutamos, nós escondemos, lutamos, passamos por lugares infectados, lutamos, pegamos recursos, lutamos, e isso se repete durante a gameplay inteira da Ellie e da Abby. Na gameplay da Ellie isso não é tão grotesco, mas quando passamos para a Abby, eu sinto o quanto aquela experiência está se estendendo. No momento que a Abby se encontra com a Ellie, sentimos que chegamos num ápice, e essa catarse é interrompida para vermos o outro lado da história, que é sim bem corajoso, porém muitíssimo enjoativo. Fazemos os mesmos objetivos, mas dessa vez com personagens que não nos importamos, e com forçações de barras absurdas a ponto de uma grávida ir numa missão de alto perigo só para que o jogador se importe com a personagem e ter o peso da consequência de matá-la quando jogou com a Ellie, sendo que não era necessário, já que ela já estava grávida.
A Abby em si é uma personagem interessante. Ela, apesar de ter que fazer coisas ruins para sobreviver, é uma boa pessoa, e que buscava vingança pelo homem que tirou seu pai. Sua vingança é sim justificável, e sua relação boa com Lev é algo que faz com que a personagem cresça, que faz com que ela seja uma pessoa na qual se importar. Mas definitivamente não precisávamos de 12 horas de gameplay, dezenas de personagens irritantes de tão forçados e vários momentos de ame a Abby, para entendermos isso. E quando voltamos ao seu encontro com a Ellie, novamente uma incoerência de roteiro monstruosa. A Abby não mata a Ellie. Abby matou o Joel pois ele tirou a vida de seu pai. A Abby matou seus próprios aliados pois eles queriam matar uma criança que ela conhecia há 2 dias. Abby atirou para matar Tommy por ele ter matado seu amigo. E Abby matou um desconhecido ao ser surpreendida. E esta mesma personagem não matou a Ellie, a mulher que matou todos os seus amigos, e o homem que ela amava, e uma mulher grávida. Ah, Neil Druckmann. Por quê? Não que eu queria que ela morresse ali. Eu não queria. Eu amo a Ellie. Eu não queria nada daquilo. Toda aquela vingança já estava ridícula. Foi muito esforço apenas para matar uma pessoa. Eu não queria toda aquela situação que aconteceu. Mas a Ellie não morrer ali é uma incoerência. E isso é a história de The Last of Us 2. Incoerência em cima de incoerência em cima de incoerência. E os únicos momentos preciosos da história são os flashbacks com o Joel. Momentos lindos e carregados de emoção, com personagens que amamos e que justamente era o que todos os fãs do primeiro jogo esperavam de sua continuação. Eu não odeio a coragem de fazer algo novo, mas se for pra fazer, faz direito. Their vigils keep. Depois daquilo tudo, Ellie e Dina tiveram uma boa vida. Uma casa, o filho que a Dina tinha pois já estava grávida, uma fazenda num lugar pacífico, uma vida boa e promissora, e que foi interrompida por Tommy dizendo que sabia onde a Abby estava. Nesse momento, a vingança da Ellie já não faz sentido nenhum. Tommy havia perdido um olho por isso. Ellie perdido seu amigo, Dina o pai do seu filho, e a Abby todos os amigos que ela tinha. Mas por alguma razão, a Ellie tinha que fazer isso. Ela não conseguia esquecer. Assim, ela deixa a Dina para trás e vai atrás de sua vingança. E após passar uma parte terrivelmente longa, chata e sem sentido, que tira todo o ritmo da narrativa, nos forçando a matar mais pessoas numa vingança que não tem por que existir, chegamos até a Abby, que graças à vingança da Ellie, pôde sobreviver. Naquele momento, a Ellie estava completamente louca pela sua vingança. Ela queria lutar com a Abby, fazê-la sofrer, mas pra quê? Pela sua raiva? Não tem mais motivo para isso. Ambas estavam lutando no meio do nada por motivo algum. E quando Ellie se dá conta daquilo, que tudo é por nada e que Abby pagou a vida do seu próprio pai para que ela sobrevivesse, ela desiste. Deixa a Abby ir embora e fica lá, sozinha, no meio do nada, com apenas si mesma e seu ódio sem fim. No final eu senti que... pra que foi essa jornada? Pra provar que o ódio não tem nada de bom? Pra provar que a vingança não leva a nada? Por que tivemos que ver a vida desses personagens? Mesmo amando alguns deles, eu odeio o que eles se tornaram. Eu odeio para onde essa história foi. E não por não me sentir bem com o final, mas sim por não ter chegado a lugar nenhum. No fim, é isso que The Last of Us 2 é. Um grande e enorme vazio. I'm just a going over home. What are you scared of? Let's see. Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. What about you?